Olá! Boa noite, queridos! Vamos hoje então para a nossa live da segunda-feira do Portal Vida Viva. Hoje o tema é aquilo que você mais quer e precisa saber sobre depressão. Esse tema aqui é muito mais relevante do que talvez vocês possam imaginar e é sobre ele que nós vamos falar aqui hoje. Deixa eu só... Oi, Daniela! Oi, Anne! Oi, Margarete! Que saudade! Boa noite! Jane! Boa noite, queridos! Vou só escrever o tema aqui hoje pra gente. Boa noite! Aproveita esse momento agora, manda um aviãozinho para as pessoas que podem usufruir desse tema. A depressão é tão prevalente, tão relevante em termos de a doença da alma, uma dor que vai para além da dor física. Então, se as pessoas puderem entender do que se trata, puderem buscar recursos, gente, é algo que promove assim, uma ajuda que não tem tamanho, sabe? Em termos daquilo que pode ser evitado de sofrimento. É algo que está no nosso controle o tratamento. Adoecer também está no nosso controle em outro aspecto, né? Mas muitas vezes a gente não é inconsciente. O que leva a gente a adoecer não é tão consciente, mas o tratamento é algo consciente que pode ajudar demais a recuperar a qualidade de vida das pessoas que a gente ama e da gente mesmo, tá? Oi, Ilva, oi, Alex, boa noite. Oi, Lu! Tá travando? Oi, Márcia, boa noite, queridos. Vou só escrever aqui para mandar aqui o título, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje o tema é depressão. Vamos lá. Fixar aqui o comentário. Fixado. Pronto. Oi, Ilva. Oi, Cris, Aline, Selma. Que coisa boa. Boa noite a todos. Eu tô muito contente por estar vindo falar aqui de um tema tão relevante na psiquiatria, né? E para quem não me conhece, eu sou Armanda Rufino, sou médica psiquiatra e facilitadora sistêmica. Então eu venho trazer esse tema da depressão dentro de uma abordagem sistêmica, ou seja, dentro do sistêmico, como é que a gente pode olhar para essa doença, né? E dentro da depressão, dos recursos que podem ajudar a sair a pessoa do episódio depressivo, como é que entra a questão sistêmica? Olha, eu confesso para vocês que 1 hora é pouco demais, mas eu vou tentar ser concisa e nos aspectos mais importantes, porque olha só o tema. Aquilo que você mais quer e precisa saber sobre depressão. Para você se ajudar e poder ajudar alguém que está perto, porque a chance de você ter depressão e de alguém da sua família também ter é muito grande, como nós vamos ver aqui. É uma doença altamente prevalente. Então, por isso, mandem os aviãozinhos, chamem as pessoas, dá tempo ainda de vir para essa live. E algo bem importante também, muitas pessoas assistem a live depois e vocês podem recomendar essa live, depois mandem o link do feed, ela vai ficar no feed do Portal Vida Viva, no meu feed também. Só que é diferente de assistir ao vivo. Porque ao vivo a gente está no presencial, a gente está aqui nessa energia de olhar para isso. Vocês podem tirar dúvidas, eu vou ficar aqui atenta às dúvidas que vocês possam ter em relação a esse tema, para poder responder também, para além desse meu raciocínio que eu trouxe já programado para falar para vocês, com começo, meio e fim, para vocês ficarem por dentro mesmo de cada tópico. O que é, o que não é depressão, quais são as causas, quais são os tratamentos. Isso ajuda demais vocês a buscar recursos, se for o caso, e ajudar as pessoas que vocês conhecem que têm depressão. Família, amigos, vocês se tornam instrumentos de recuperar a saúde dessas pessoas. Olha só que importante isso. Então, Gisele, oi querida, que bom ter você aqui. A gente vai matar a saudade por aqui. Tarciane também tá aqui. Que maravilha! Oi, Cláudia! Que bom ter vocês! Estou muito contente porque esse é um tema que faz parte, eu considero isso, da vida de todos nós. Eu, como médica que trabalho nessa área,
Você como pessoa tem grande chance de ter essa questão na sua vida, na vida de quem tá perto. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Vou ficar atenta aqui às dúvidas de vocês pra gente também interagir. Oi, Larissa! Oi, Joana, querida! Uau, que coisa boa ter vocês aqui hoje pra gente trocar. Tô muito feliz com as pessoas que estão aqui hoje. Tô dizendo depois, então, pra quem tá ao vivo, tem uma troca a mais, a interação a mais, mas depois divulguem a live gravada para outras pessoas também terem acesso a esse material, que é um material muito rico que vai ficar registrado aqui, tá? Um material informativo mesmo e formativo para formar as pessoas. Por quê? Porque a doença psíquica tem um grande preconceito em torno dela. E o preconceito, o que é? É justamente a gente ficar antes do conceito, a gente não saber do que se trata. E como a doença psíquica não é palpável, ela tem essa característica de as pessoas interpretarem equivocadamente quem está doente. Então, vamos começar, porque a gente tem muita coisa para falar. Então, eu fiz essa introdução, que bom receber vocês aqui. Bruna, que delícia ter você aqui, minha parceira, psicóloga, né? Nós estamos falando aqui de algo que está tão presente no nosso dia a dia e a psicologia entra com recursos tão fundamentais. Então, estou muito, muito contente mesmo por estarmos aqui hoje e por podermos ter esse material gravado para depois passar para as outras pessoas. Vamos lá, eu queria falar um pouquinho, gente, da prevalência da depressão, porque eu fui atualizar os dados aqui e eu sempre me assusto como é uma patologia tão frequente na humanidade, né, no nosso mundo mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, obrigada, Lu, a Organização Mundial de Saúde, nós temos no mundo 300 milhões de pessoas com depressão. Vocês sabem o que é isso? 300 milhões de pessoas no mundo sofrem dessa doença. Então, aqui no Brasil, eu fui buscar as estatísticas também. O nosso país nas Américas, inclusive Estados Unidos, que é o que tem a maior frequência, né, maior prevalência de depressão, o Brasil é o segundo, e isso significa em torno de 6 a 15%, a estatística varia um pouquinho, significa 11 milhões de brasileiros diagnosticados com depressão. E, gente, fazer diagnóstico de depressão é algo que não é 100% feito, então isso deve ter muitas pessoas que são subdiagnosticadas, que não foi feito, porque a gente vai ver daqui a pouco que é difícil fazer um diagnóstico preciso. Então, esses são os que foram diagnosticados, deve ter mais gente que nem foi. Então, olha só o impacto na vida de cada um de nós e também da humanidade dessa doença. Por isso que entender essa doença, saber o que acontece em termos de como é que a pessoa adoeceu, quais são os sintomas e como buscar ajuda é fundamental para qualquer ser humano. A depressão é uma questão de utilidade pública, gente. Ela é uma questão de utilidade pública. Então, por isso que esses movimentos de esclarecimento são muito importantes. E vocês que vão estar assistindo essa live, vão ter essa consciência, são veículos dessa informação passar adiante, tá bom? Então, olha só, ela é também a principal causa de incapacidade no mundo, a principal causa, a doença mais incapacitante, que causa faltas no trabalho, que causa acidente de trabalho, que causa perda de uma produtividade no trabalho. E não só no trabalho, porque na família também isso impacta diretamente. Imagina um chefe de família que provê uma casa sozinho e que entra em depressão. A gente vai ver que isso pode causar consequências bem importantes em termos da rotina daquela família, do impacto para aquela família, emocionalmente falando, financeiramente falando e em termos físicos mesmo também, né? Então, outra coisa importante é a gente lembrar que a depressão também piora a evolução de qualquer doença que a pessoa tenha. Por exemplo, se a gente tem uma doença clínica, uma doença autoimune, se a gente tem uma diabetes, se a gente tem um problema... Opa, desculpa, gente, saiu aqui um pouquinho. Oi, estão me ouvindo? Pessoal, tá me ouvindo aqui? Tudo certo? Certo, tô vendo os corações, só fala que tá tudo bem, eu vi que minha mãe entrou agora também. Sim, tudo certo, beleza, é que saiu um pouquinho aqui. Oi, mãe, que bom que você chegou. Então, ok, vamos seguir.
Então, o que eu estava falando é que a depressão ela piora a evolução de qualquer doença que a pessoa tenha. Diabetes, pressão alta, os estudos mostram que a depressão muda a questão de metabolismo do corpo, o sistema imune fica prejudicado. Então, a forma como a gente se defende em termos de sistema imune das outras doenças fica comprometida. Então, a depressão, anotem essa doença, ela não só aumenta a incapacidade, ela não só, essa definição que eu vou dizer para vocês, ela aumenta a morbidade, ou seja, ela piora a evolução de outras coisas que estão acontecendo também, e ela é uma doença relacionada com um risco muito impactante para todos nós. A depressão é a doença mais relacionada com risco de suicídio que a gente tem em termos da psiquiatria, né, da doença psíquica. A maior parte dos suicídios está relacionados com a doença psíquica. Então, a depressão, ela pode levar, na sua pior versão, na sua forma mais grave, ao suicídio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, vocês não têm noção dos números que estão envolvidos na questão do suicídio também. Vou falar um pouquinho lá na frente. Agora, a questão para falar o que é a depressão, vamos para o próximo tópico. O que é a depressão, então? Doutora Amanda, como é que a gente reconhece que está deprimido? Então eu vou falar antes o que não é depressão. E o que não é depressão é tristeza. Então tristeza não é depressão. Gente, muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações, a gente passa por contextos que levam a gente a ficar tristes. A tristeza é existencial, ela faz parte da nossa vida. E lidar com ela acolhendo a tristeza, olhando para onde ela quer nos levar, passando por um luto. Isso é uma parte do nosso desenvolvimento como seres humanos, em termos psicológicos, em termos de trajetória humana. Então a gente não trata a tristeza como remédio, a gente trata a tristeza elaborando esse luto, fazendo terapia, usando os recursos que a gente tem, mas então a tristeza não é o caso de medicação. Qual que é o problema? Muitas pessoas procuram um médico para tratar a tristeza e muitos médicos prescrevem remédio para tristeza. Por isso que é importante procurar um profissional competente, um profissional que esteja realmente capacitado para fazer essa diferenciação. Eu me preocupo muito quando o paciente chega até mim a separar o que é realmente tristeza e é da vida. E não é uma questão de medicação, o que é depressão, que realmente é uma doença clínica. Por quê? Tão ruim, olha só gente, atenção, tão ruim quanto dar remédio para tristeza, ou seja, dar um antidepressivo para alguém que não precisa de remédio, que tem que lidar com a tristeza da vida de outra forma, tão ruim quanto isso é deixar de dar o remédio para quem já adoeceu, para quem tá doente mesmo. Então, muitas vezes o que acontece, e a gente vai ver aqui que metade das pessoas que têm depressão no mundo não são diagnosticadas nem tratadas. Tem países que só 10% das pessoas são tratadas. Então isso aumenta o risco de quê? Da pessoa sofrer demais, ter muitas perdas ao longo da vida e inclusive cometer o suicídio, num grau pior em termos de sintoma da depressão, né? Mas aí a Lu falou uma coisa bem importante, a Lu tá aqui e ela já passou por isso que ela tá falando isso. Qual que é o principal elemento para a gente diferenciar o que então é uma tristeza e uma depressão? Então, Amanda, ok, então tristeza é algo existencial que não precisa de remédio, depressão já é uma tristeza que virou doença e precisa de medicação. Mas qual é o princípio fundamental para a gente separar uma da outra? E a Lu disse isso aqui. Eu poderia, se eu tivesse que escolher um princípio para vocês ficarem muito atentos, eu diria o prejuízo funcional. A tristeza, você pode estar com esse sentimento e tocar a tua vida. Você vai mais triste para o trabalho, você fica mais triste em casa, mas você consegue fazer as atividades, você perde um pouquinho de rendimento, do sono, mas você segue adiante. Aí se você ler um bom livro, se você fizer uma viagem, isso te distrai, você vai melhorando aos poucos, uma conversa com um amigo já resolve bastante, descansar, ficar em silêncio também e elaborando aquilo que está te deixando triste. Na depressão, gente, não é assim. Por mais que a pessoa queira sair daquela situação, ela não consegue mais, ela tem um prejuízo em alguma área da vida muito importante, trabalho, ela começa a faltar e a não conseguir render.
Em casa, nas relações, ela fica irritada, ela começa a ter dificuldade de relacionamento. Na sua vida pessoal também temos de autocuidado, de poder manter o seu olhar, o exercício físico, o seu olhar para si mesmo, a dieta, a alimentação. Então, a depressão se caracteriza por um prejuízo de funcionamento muito significativo. E olha só, a pessoa, além de ter esse prejuízo importante, ela piora com o tempo. Diferente da tristeza, ela piora com o tempo. A tristeza melhora com o tempo, a pessoa vai melhorando. A depressão, a pessoa piora. Então, isso que eu tô trazendo para vocês é uma sacada muito importante para vocês olharem para vocês. Se vocês estiverem agora com sintomas que eu vou dizer, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem tratamento, esse é um critério para saber se o tratamento está funcionando ou não, se teve uma recaída ou não, e para vocês olharem para as pessoas que estão perto de vocês, né? Então, eu vou falar um pouquinho de como a família pode ajudar a pessoa que tem depressão, mas isso que eu disse para vocês é algo muito significativo de vocês considerarem na evolução das pessoas, né? A Lu falou aqui que de manhã é o pior momento. Exatamente, Lu. Em termos de evolução também, do que caracteriza a tristeza da depressão, a depressão tem uma característica de piorar de manhã. É como se o motor tivesse sem potência, tivesse frio e tivesse que esquentar ao longo do dia. Essa é uma das características. Nem todo mundo tem essa característica, mas ela é uma característica comum, tá? Então vamos seguindo adiante. Camila tá aqui, a Joyce também. Que bom, gente. Muito, muito bem-vindos vocês. Vamos lá que a gente está no começo aí da nossa jornada, né? Eu mandei uma chamada para vocês, para a gente embarcar nessa viagem de autoconhecimento, de conhecer o que está acontecendo conosco, separar o que é nosso, separar o que é doença. Às vezes a gente confunde as coisas, acha que a doença é uma questão de caráter, é uma questão que a gente está de corpo mole, e agora eu já vou falar disso. Por quê? Porque, na verdade, para fazer um diagnóstico de depressão, a gente não tem exame para fazer esse diagnóstico. Diferente de uma diabetes, se você vai no endócrino e o médico está com dúvida se você tem diabetes ou não, ele pede uma glicemia, né? Agora, então, se tá maior do que 100, você tem diabetes. Se tá menor do que 100, você não tem. Na depressão, nas doenças psíquicas, não é assim. A gente não tem um exame para saber se a pessoa tem depressão ou não. A gente geralmente faz outros exames. Lu, depois eu vou te responder, vou chegar no tratamento já já, tá? Oi, Tamires. Oi, Regiane. Então, na depressão, o que acontece? A gente faz exames para descartar o quê? Para descartar que a pessoa tenha, por exemplo, uma anemia, que pode dar sintomas de depressão, pode confundir. A pessoa pode ter um problema de tireoide, hipotireoidismo, faz sintomas bem parecidos com depressão, perda de energia, nós já vamos falar agora aqui. E, por exemplo, uma baixa de vitaminas também pode dar sintomas parecidos com a depressão. Então, a gente faz exames para descartar outras condições que podem gerar sintomas parecidos com a depressão. Mas não tem um exame para mostrar se tem depressão ou não. A gente não pede uma tomografia de crânio para ver se a pessoa tem depressão ou não. Então, por causa disso, gente, a doença psíquica pode ser muito mal interpretada. A gente é muito São Tomé. Infelizmente, como seres humanos, a gente tem que ver para crer. E aí o que acontece? Se a gente não vê, é como se não existisse. Então aquela pessoa tá fazendo corpo mole, é uma questão de caráter, ela tá querendo chamar atenção, ela tá querendo tirar uma vantagem. Então, isso, Lu, você descobriu o hipotireoidismo porque às vezes pode ter a depressão e uma questão clínica piorando a depressão. E a depressão piorando a questão clínica, como a gente já viu. Então, por isso que fazer exames para avaliar melhor o que está acontecendo e descartar outras causas é importante. Mas a gente não tem esses exames para depressão. Então é diferente da pessoa ter uma perna quebrada, que tem um raio-x mostrando essa perna quebrada, que tem um exame de sangue mostrando que ela está doente, e aí ela reconhecer que ela precisa colocar limites, mudar a rotina, a família precisa de dar suporte. Então na depressão existe esse equívoco da pessoa ser mal interpretada e do estigma da doença. Então por isso que as pessoas têm preconceito, elas fazem julgamentos equivocados, porque não conhecem, não sabem que é uma doença. Acham que a pessoa tá assim porque quer, porque não tá colaborando, porque não tá fazendo a parte dela. E aí, gente, olha só. O risco disso é a pessoa piorar mais ainda, se sentir mais para baixo, mais desanimada.
E aí ter consciência do que significa a depressão é importante para que você possa olhar e dar ajuda, reconhecer inclusive e ajudar a pessoa a procurar ajuda, né? Mas então, quais são os sintomas de depressão? Vamos reconhecer o que é a depressão? Quais são os sintomas que a pessoa tem quando tá deprimida? Então, como é que se a gente não faz o diagnóstico por um exame, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, o diagnóstico de depressão, ele é feito através de estudos estatísticos que estudaram a prevalência dessa doença na população e aí esses estudos identificaram sintomas, é um estudo fenomenológico, a gente diz descritivo, né? Que vai estudar quais os sintomas prevalentes quando a pessoa tem um quadro de depressão, o que caracteriza a depressão. Então, primeira coisa, já está nesses manuais, prejuízo de funcionamento, isso é muito importante. Mas o que mais existe num quadro deprimido, que é diferente de depressão, um quadro depressivo que é diferente de uma tristeza? Porque a psiquiatria, gente, olha só, pensem nisso com mais profundidade. A psiquiatria são as doenças daquilo que já existe na psique humana, na mente humana, nas emoções humanas, que são doenças da alma. E eu digo para as pessoas, né, a doença da alma, gente, como psiquiatra há 25 anos eu sei disso, elas doem mais, muito mais que as doenças físicas. Eu diria para vocês que estão aqui me assistindo, que têm depressão, que são meus pacientes, que já fizeram tratamento, que estão melhores agora, já passaram por isso, ou que viram o familiar passar, vocês vão concordar comigo. A dor da alma, a doença psíquica, ela carrega um peso maior, muito maior que uma perna quebrada, que uma dor de estômago, que uma contusão. Ela é uma dor existencial, né? Então, isso faz com que a pessoa fique numa situação de muita vulnerabilidade, né? E ser entendida e ser compreendida e perceber que esses sintomas que ela está trazendo precisam ser considerados é muito importante. E os estudos mostraram o quê? A prevalência de quais sintomas vão caracterizar essa doença. Eles são em manuais de diagnóstico, que é a CID-10, Classificação Internacional de Doenças, e o DSM-4, que é o Manual Estatístico de Classificação de Doenças. Um é dos Estados Unidos e outro é da Europa, mas eles são complementares, na verdade eles são bem parecidos. E aí o que esses manuais mostram pra gente? Uma linha diretriz, porque senão fica muito subjetivo. Já que a psiquiatria não tem exames, ela precisa ter pelo menos algo objetivo e concreto para a gente poder diferenciar as coisas. E esses estudos foram maravilhosos, epidemiológicos, para que a gente pudesse, então, entender e perceber o que acontece de mais prevalente nas pessoas que estão deprimidas. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso. Estou aqui vendo um pouquinho da leitura da escrita de vocês. A Lu falou que daí por isso que não procura ajuda, às vezes tem o estigma, o preconceito. A Bruna diz que promove desamparo e medo. Então ficar com uma doença psíquica já promove muita vulnerabilidade e medo. E aí se ele não for entendido, se ele ainda for vítima desse preconceito, for mal interpretado, isso piora muito as condições, né, Bruna? Então você sabe que isso é algo que acontece de maneira muito frequente. Por isso que é tão importante a gente estar aqui, tendo esse espaço para falar sobre isso. Uma solidão profunda, né, Lu? Sentimos que estamos sozinhos. É isso mesmo. Querida, oi Paulina, boa noite. E é isso. Então, essa dor da alma é algo que impacta profundamente as pessoas, porque ela vem junto de quais sintomas? O que a gente pode reconhecer na pessoa que tem depressão? Então, pelo menos mais de 2 semanas, de 2 semanas ao mês, com uma tristeza todos os dias, a maior parte dos dias. Clinicamente, a pessoa sente essa tristeza. Ou anedonia. Vocês já ouviram falar desse termo? Anedonia? O que significa anedonia? É falta de prazer. A pessoa perde o prazer pela vida. Ela vive no automático. Então, engraçado porque os homens, eles têm mais dificuldade para falar que eles estão tristes. Então, eles referem mais à anedonia. Ai, doutora, olha, eu gostava tanto de pescar, eu gostava tanto de jogar futebol, agora eu não tenho mais prazer em nada. Eu não tenho mais prazer em estar vivo. Então, a anedonia é algo bem importante para vocês avaliarem se estão sentindo isso ou se tem pessoas que convivem com vocês que estão relatando isso. Então, critério maior que a gente fala, ou seja, tem que estar presente.
mais de 2 semanas de tristeza ou anedonia todos os dias, a maior parte do dia. E aí, junto com esses sintomas que com certeza tem que estar fazendo parte desse quadro, são critérios maiores que a gente fala, não podem faltar, a gente tem os menores, que são 6 ou 7, que vão, que podem estar presentes ou não, mas que tem pelo menos que ter 3 deles. Quais são? Uma autoestima muito comprometida, pensamentos de menos-valia, sabe? Que eu não tenho valor, que eu sou feia, que eu não consigo fazer as coisas, que eu sou incompetente, então sintomas de menos-valia. Outro ponto importante é a alteração de sono. A pessoa fica com insônia, ou ela demora para começar a dormir, ou ela acorda durante a noite várias vezes, ou ela acorda mais cedo e não volta a dormir. Perda de apetite, então a pessoa, ou ganho de apetite, ou a pessoa dorme, come de menos ou come demais. Às vezes a pessoa tem hipersonia, é menos típico, mas pode ter alteração do sono assim, ó, ou dorme demais, do sono, dorme demais ou dorme de menos, e do apetite, dorme demais, dorme de menos, e come de menos. Então, é uma confusão, assim, mas no geral, qual que é o mais comum? A pessoa perde o sono e a maioria das pessoas até come mais. Infelizmente, aí as pessoas comem mais, engordam, e isso também acaba sendo um problema, tá? Outra questão importante em termos de sintoma, perda da cognição. A pessoa fica com dificuldade de memória, de atenção, de concentração. E outro sintoma importante, pessimismo. Então, ela fica, na verdade, remoendo questões negativas, ela fica achando que nada vai dar certo, ela fica com pensamentos muito pessimistas em relação a tudo que vai acontecer e com uma interpretação negativa daquilo que já aconteceu. Ela se sente culpada por coisas que aconteceram, que estão baseadas em fatos reais, de alguma coisa que, enfim, não foi bem feita ou que ela deixou passar em termos de trabalho, de família, e às vezes até com questões que estão fora mesmo do que aconteceu, que ela tá colocando uma carga que nem existiu mesmo, que não é real, que a família diz, não, mas isso nem... Ela tá preocupada que tá faltando, por exemplo, ela tá preocupada que tá com pouco dinheiro, mas tem dinheiro no banco, mas aí ela fica pessimista e às vezes, gente, quando a depressão é mais grave, a pessoa até sai um pouco fora da realidade. A gente fala de sintomas psicóticos, que a pessoa fica tão pessimista, tão negativa, que ela acredita em coisas que nem existem, sempre com conteúdo negativista. Isso é sinal de que a depressão é mais intensa. E aí, então, além desses critérios maiores, tristeza ou anedonia, por mais de 2 a 4 semanas, na maior parte do dia, todos os dias, a pessoa vai ter 3 ou 4 desses que eu falei pra vocês. Alteração de sono, de apetite. Outra coisa importante, libido. É bem comum que as pessoas que estão com depressão percam a libido. Aí nunca aumenta, né? O apetite e o sono pode até aumentar. Fica desregulado nesse sentido, mas a libido, ela sempre diminui. Alteração da capacidade cognitiva, pensamentos muito pessimistas e negativistas, então falta de concentração, falta de motivação, avolia que a gente chama, é um termo técnico, eu tô aqui ensinando para vocês, esclarecendo isso, referente ao fato da pessoa ter perda da volição. O que é a volição? Vontade de fazer, iniciativa de começar algo. A pessoa perde essa capacidade. E aí, um dos riscos muito grandes em relação à depressão, qual que é? É que a pessoa fique tão pessimista, gente, olha só, tão negativa, tão sem esperança. A esperança é um dos critérios também que está presente. A pessoa fica assim, não, ela fica tão olhando tudo de uma maneira tão escura que ela chega à conclusão, não vou ter esperança de melhorar, não vou ter perspectiva, tá tudo muito ruim. Ela tá com óculos cinza, eu falo isso, a pessoa deprimida coloca um óculos cinza e vê tudo muito escuro. Agora você imagina, você tá com essa tristeza, com falta de prazer na vida, só sentindo que tá sobrevivendo, sentindo essas questões tão negativas em relação a você, ao futuro, ao passado. O que pode acontecer muitas vezes como a única saída, gente? O risco de suicídio. A pessoa chegar à conclusão que a vida não tem valor, não vale a pena, e ela acabar cometendo suicídio. O que é algo muito prevalente também no nosso mundo, algo muito também relevante em termos de impacto para a nossa comunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre as causas da depressão e o tratamento, mas só para vocês terem ideia em termos de suicídio. Eu fui ver as últimas estatísticas também e a Organização Mundial de Saúde calcula que morrem 800 mil pessoas por suicídio no mundo, tá?
por ano, gente. A cada 4, 5 segundos tem uma pessoa se suicidando. Nessa live de 1 hora, muitas pessoas vão se matar ao longo do planeta Terra. Então, vocês imaginam o que significa isso, gente? Eu falo, a humanidade está muito triste. Ela tá muito triste no sentido da doença mesmo. A tristeza está tão profunda que vira doença também. Então, essa é uma reflexão muito importante para nós. O que está acontecendo com a nossa humanidade, gente? Olha só, entre pessoas de 15 a 29 anos, ela é a segunda causa mais frequente de morte em jovens, pessoas jovens. Então, ela é um problema de saúde pública mesmo, de comprometimento, de incapacidade para quem fica vivo e de pessoas que morrem de uma maneira tão dura, né? O suicídio, eu falo que o psiquiatra, gente, é o médico que não lida com a morte. Como cirurgião, como hematologista, porque os nossos pacientes, a princípio, clinicamente, eles são saudáveis, mas a morte que a gente lida e o que fica em termos de rastro na família com suicídio é muito impactante, porque é devastador você perder alguém através do suicídio, para uma família. A gente vai ver aqui daqui um pouquinho sistemicamente falando também, mas é uma sensação de impotência muito grande. Todo mundo que fica se sente culpado, que pergunta assim, tá, mas o que eu fiz que eu não devia ter feito? O que eu deixei de fazer que eu devia ter feito? Então é um rastro de tristeza, de infelicidade, de destruição por muitas gerações. Eu posso garantir isso para vocês. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para essa doença e para as causas dela, reconhecer que não é só mais uma tristeza, que é uma doença, para que a gente possa ajudar essas pessoas a ganhar esperança, a ter recursos que não são só medicamentosos, como eu vou falar também, para sair dessa situação, para não passar isso adiante, né? Para a gente poder ter uma vida, não só uma vida mantida, mas uma vida de qualidade. Porque tem um verso do Quintana que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver? E muitos pacientes meus não cometem um suicídio, graças a Deus, mas estão deixando de viver. E deixar de viver também é morrer um pouquinho. Porque a gente viver sem prazer, sem alegria, sem a gente estar conectado com um propósito maior, é algo muito duro. É uma morte todo dia também, né? Por isso que quem está com depressão... Quem está com depressão sente que um dia equivale a um ano, porque é muito pesado, é arrastado mesmo, tá? Então vamos agora um pouquinho já para a parte, para o próximo passo, e eu vou só olhar um pouquinho aqui as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui, Kikna Mello, eu acredito que esse momento que estamos vivendo contribui diretamente para a depressão, medo e insegurança, é verdade. O Covid aumentou muito, gente, a prevalência. Porque essa questão da insegurança, de que não vai dar certo, as pessoas falindo financeiramente, vendo outras pessoas de família, amigos morrerem, com essa ameaça de que a gente pode ter nossa integridade física comprometida. Então, o nosso tempo é muito ameaçador no sentido dos fatores que causam essa doença, que a gente vai falar agora. Agradeço a deixa aí pra gente já entrar no assunto. A Glaucia está com o filho tratando 14 anos, né? Então, gente, olha só, 14 anos e a adolescência é cada vez mais comum, na infância, na adolescência, a depressão. Então, o que está acontecendo conosco? Eu pergunto isso para mim como psiquiatra, pergunto para meus pacientes, o que tá havendo? E eu fui buscar outras saídas além do remédio. O remédio é maravilhoso na crise, gente. O remédio, estrategicamente, ele regula a neuroquímica da depressão, mas a depressão não tem só uma questão neuroquímica. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar algo muito especial aqui para vocês. Anotem isso, registrem, porque é uma chave fundamental. Quando a pessoa adoece, a doença, geralmente, os sintomas, né? Eles não são a causa da doença, eles são a consequência. A doença já começou num nível muito mais profundo. A doença começa na alma, ela vai vindo, ela dá sinais pra gente, a gente não escuta. E aí, quando ela se manifesta fisicamente, ela já está no último estágio. A gente acredita, às vezes, como médico, que a doença começa com sintoma. Não, gente, a doença termina com sintoma. O sintoma, ele é a fase final da doença. Ela começou muito antes, ela começou lá na nossa alma, ela começou lá atrás. E ela vai dando recados, ela vai nos avisando e a gente não escuta até que a gente adoece. E aí, quimicamente falando, esse componente de neurotransmissão cerebral já está comprometido.
né? E aí eu, como médica, queria aqui abrir um parênteses também para vocês, para dizer que a doença, gente, é uma grande oportunidade. Ela pode ser a chance justamente de você colocar um limite em você que você não podia colocar antes, parar de fazer tanto, parar de doar tanto, olhar para você, aprender a pedir ajuda, aprender a receber. Gente, meus pacientes, às vezes que eles vêm aqui com depressão, eles não sabem receber, só adoecendo para poder olhar para eles, para poder receber, para poder parar de dar tanto. E se você usa a doença como uma ponte para fazer aquilo que você precisa fazer por você, não mais o que você queria, mas o que você precisa, ela pode ser uma oportunidade maravilhosa. Eu já vou deixar esse recado aqui antes de acabar a live, nesse fluxo que a gente está, porque eu, como médica, aprendi a respeitar muito a doença. Eu aprendi a gentilmente tratar a doença, saber que ela vai sair, que ela vai embora, mas a gente libera o mensageiro, mas a gente não pode deixar de escutar a mensagem. Porque se a gente trata a depressão e ela vai embora, mas o mensageiro vai embora levando a mensagem, ela vai voltar, ou vai voltar outra doença, porque a doença é um mensageiro. Então, enquanto eu trato meu paciente com a medicação para ele melhorar clinicamente, eu também faço esse trabalho conjunto, essa caminhada com ele de entender para que essa doença veio, qual o propósito dessa doença, qual o propósito dela. Ela tem algo para te dizer, vamos escutar juntos? Vamos decodificar? Tem um código que a doença traz para nós. Toda doença, gente. Uma gastrite tem algo para te contar, um problema de tireoide, um câncer tem algo muito relevante para te contar, mas eu arrisco dizer que a doença psíquica, que acomete a alma, ela tem algo até muito profundo e revelador para te mostrar, que pode estar no teu inconsciente, que está chegando dessa maneira. Então, quais são as causas da doença? São muitas. Elas podem ter... A depressão é multifatorial, como a maioria das doenças. Então, também, o tratamento tem que ser um multitratamento, com muitas ferramentas e recursos numa mandala. Então, não é o remédio ou a terapia. Não é gente. As coisas se somam, né? Às vezes a gente fala assim, não, ou eu tomo remédio ou eu faço terapia. Não, quando a pessoa adoece, são todos os recursos que são importantes. E às vezes há muita dificuldade, muito preconceito em relação, gente, à questão da medicação. Mas a medicação estrategicamente pode ser maravilhosa para que os outros recursos façam efeito. Né? Então, olha só, tem uma frase que eu também uso muito, meus pacientes sabem dela, e vou falar para você que não me conhece ou que me conhece e nunca me ouviu falar sobre isso. É o seguinte, o remédio não resolve o teu problema, mas ele te deixa bem para você resolver, sabe? O remédio, lembra que eu falei que a doença começa lá na alma, ela vem vindo na nossa psique, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, ela vem chegando até ela virar física mesmo e neuroquímica. Existe sim uma alteração neuroquímica do cérebro. Então, ela vem vindo de lá para cá. O remédio é o que trata de cá para lá. Mas quando a doença chega no corpo, o remédio é muito importante para quê? Para ser essa pegada inicial que vai regular essa química do teu cérebro, que vai te deixar sem sintomas, você vai voltar a comer, a dormir adequadamente, você vai voltar a ter prazer. Sabe aqueles sintomas que eu falei, que eu descrevi? Então você vai voltar a ter energia física, você vai voltar a melhorar a cognição, vai parar de sentir a tristeza esse tempo todo. Vai parar de ver tudo com pessimismo, como você estava vendo. Então, o óculos que era cinza volta a ficar com a lente transparente, você volta para a realidade como é, né? Você não é depressivo, você está depressivo, aí você volta a ser quem você era, a realidade também. Então, isso estrategicamente, gente, é maravilhoso. Por quê? Porque daí sim você pode então fazer a outra jornada, você pode estar bem fisicamente, energeticamente, para fazer outra jornada, para olhar então para tuas emoções, para tuas crenças, para olhar para a questão de alma, questões inconscientes. E aí os outros recursos, terapia, a questão sistêmica que a gente vai falar um pouquinho, aí eles podem então fazer o efeito que eles têm que fazer. Como é que você vai fazer uma terapia e falar de coisas profundas, impactantes, que mexem muito com a pessoa, demandam energia, demandam foco, sendo que a pessoa não está nem dormindo, nem comendo, gente?
Então você tem que regular o básico, que é o mais externo, né? A questão física e neuroquímica, para depois acessar essas outras causas da depressão, essas outras peças da mandala. Mas como médico, eu posso falar o seguinte para vocês em relação ao remédio. Só o remédio trata a depressão? Não. Mas tratar sem o remédio é um caminho muito doloroso e muitas vezes ineficiente. Porque na crise, o remédio, ele é a pegada que o paciente precisa para sentir um alívio e falar, ufa, voltei para um eixo. E agora eu vou olhar para aquilo que o mensageiro tem para me dizer. Agora eu vou olhar para a mensagem. E aí eu vou buscar recursos para falar, sentir, olhar e degustar, no sentido de poder mergulhar para aquela mensagem que veio junto com a depressão e que vem junto com qualquer doença. Eu tô falando da depressão porque é o que eu vivo aqui. E, gente, eu já fiz caminhadas tão lindas com meus pacientes aqui, em termos de eles tornarem a doença uma oportunidade. O Covid, mesmo as doenças que nos acometem, tem várias questões aí, tá inconscientes, que a gente não controla, não, para eles surgirem. Mas o que está no nosso controle? Decidir fazer valer a pena. Decidir que nós vamos tornar a doença uma grande oportunidade. Nós vamos aprender com ela. E aí eu já fiz caminhadas lindas com meus pacientes. E eles saíram muito maiores e mais fortes disso. Chega até a ser poético, no sentido de como a pessoa pode sair melhor, mais forte, mais inteira, mais consciente. E a gente até agradecer no final, quando a pessoa tem alta, pela a doença, né? E chegar na conclusão assim, olha, missão cumprida para a doença, para a depressão, missão cumprida para mim. Agora nós duas vamos descansar. A doença não precisa mais ficar ativa e eu posso ficar liberada e descansar do adoecimento para estar forte para a minha vida. E é lindo demais essa jornada, é linda demais. E precisa de técnica, de medicação, eu preciso dessa parte médica que é maravilhosa essa formação, mas a gente tem outros recursos para olhar de maneira mais profunda e para além do aparente em relação à doença. Estou falando aqui já de questões sistêmicas, né, de princípios sistêmicos que eu também uso no meu trabalho e é uma abordagem que amplia muito o nosso olhar, tá? Então vamos seguir adiante, deixa eu só ver aqui que é mais que vocês escreveram. É isso então. Tem nenhuma dúvida aqui do que eu tô falando. Gente, olha como passa rápido, meu Deus do céu. Deixa eu já ir caminhando aqui pro finalmente, mas eu queria, não poderia deixar de eu anotei alguns tópicos aqui, de falar para vocês sobre a questão da depressão unipolar e bipolar, porque uma coisa é ter depressão somente, outra coisa é ter depressão dentro do transtorno bipolar, que daí envolve outra abordagem, outro tratamento. O transtorno bipolar faz as fases de euforia também. Vou falar disso numa outra live aqui, focando nas doenças psíquicas, tá? Mas isso é uma coisa importante. E aí, as causas da doença, então, fatores genéticos, sim, tem repetição na família, a gente não sabe especificamente qual gene. Fatores ambientais, o Covid, por exemplo, é um estressor muito importante que a gente está vivendo agora. Lutos, né, perdas de trabalho podem influenciar, mas tem pessoas que têm um episódio depressivo sem nenhum estressor que a gente possa detectar externo, né? E aí, questões de personalidade. Eu vou dizer para vocês que pessoas que são muito rígidas, exigentes, pessoas que têm um perfil assim de uma cobrança alta, de altas expectativas em relação a si e aos outros, muito críticas, elas têm muito mais chance de adoecer em termos de personalidade. Só isso daria para fazer uma live. Vamos fazer uma live em relação a isso. Qual o tipo de personalidade que causa e que intensifica no caso aí, as doenças psíquicas, né? Existem perfis de jeito de ser, de funcionar, que podem fazer isso. E aí tem toda uma questão sistêmica também, gente. O que eu aprendi dentro desses conceitos do Bert Hellinger, das leis que atuam nos relacionamentos, do nosso lugar dentro da nossa família de origem, da nossa família constituída, como pai, mãe, filho, marido, colega de trabalho, sócios. Então, isso também dá pra gente falar numa live. Eu quis hoje trazer um aspecto mais da doença em si, para vocês reconhecerem. Primeiro a gente reconhece, por isso que eu me detive mais em termos de sintomas, tá?
Então, primeiro a gente reconhece, identifica, separa o que é tristeza do que é depressão. Eu falei aqui depois, acho que eu não terminei esse parênteses que eu abri. A doença psíquica, ela é uma intensificação das coisas da vida. Por exemplo, uma coisa é tristeza, outra é depressão. Uma coisa é a gente ser tímido e ter uma personalidade mais retraída. Outra coisa é a fobia social, é a timidez que virou doença. Uma coisa é a gente ter umas manias, uns rituais, a gente tem umas crenças aqui de que dá sorte camisa azul, de que a gente tem que checar a porta para ter segurança ao sair de casa. Outra coisa é o transtorno obsessivo compulsivo, que esses rituais ficam totalmente exagerados. Uma coisa é alegria, a gente está contente, outra coisa é euforia. Então a doença psíquica, ela tem essa característica de às vezes ser um limiar difícil, por isso que daí o especialista tem que ajudar vocês a definir o que é da vida, o que é doença, que daí precisa de um tratamento. Então hoje, a nossa primeira live dessa série, aquilo que você mais quer e precisa saber sobre, foi mais para vocês reconhecerem a doença. E aí depois a gente vai fazer outras, só tratamento de depressão dá uma live, só os fatores sistêmicos que estão por trás. Os fatores sistêmicos significa o quê? Nossa relação com a nossa família, com nossos pares na vida, os relacionamentos, como que eles interferem em termos de depressão e a nossa postura dentro desses relacionamentos e dentro dos princípios que atuam neles. Que foi uma teoria, né, desenvolvida, percebida, estruturada pelo Bert Hellinger. Então, mas hoje foi mais para essa identificação e eu queria já, caminhando um pouquinho para o final, né, dizer que essa questão sistêmica, a nossa relação, gente, com o nosso pai e nossa mãe, tem tudo a ver com os quadros depressivos, a parte da mandala que tem a ver com as questões familiares de relacionamento. E eu confesso para vocês que é uma parte muito importante e significativa. Como é que você se relaciona com teu pai e com a tua mãe? Olha só, pensem comigo. Se a depressão é uma perda da vitalidade, é uma perda da conexão com a vida, tanto que pode te desconectar tanto com a vida que te leva a um suicídio, à morte, a você tirar a sua própria vida, quem nos deu a vida? Quem foram as pessoas que nos entregaram a vida? Se a gente se desconecta da vida a ponto de pensar em morrer, e às vezes pensar em morrer, gente, a pessoa ela se suicida, sabe por quê? Porque ela não aguenta mais o sofrimento. Não é que ela queira morrer especificamente, mas ela não aguenta mais viver daquele jeito, ela quer um alívio para a dor da alma dela. Então, como é que ela pode colocar em risco a vida dela, né? E chegar nesse grau de sofrimento, considerando a fonte, de onde que ela veio? Dos pais. Então, para você estar colocando em risco a sua vida, de quem você está desconectado? Você se desconectou desse prazer de viver? De quem você está desconectado também, sistemicamente falando, ou seja, em termos do nosso sistema familiar? Nossos pais. Então, como é que está a conexão com os pais de vocês? Como é que está a conexão com os pais dos parentes de vocês que estão doentes, os amigos? Isso fala muito a respeito dessa situação em que a gente está desconectado da vida e conectado com a morte. Então, eu me comprometo aqui a fazer com vocês uma live só falando disso, que é belíssima essa compreensão, que eu não vou poder aprofundar hoje. Mas a forma como a gente se relaciona com nossos pais em termos de conexão, que é diferente de estar perto geograficamente, estou falando de uma coisa bem mais profunda e dá pra gente exemplificar isso muito bem e deixar isso muito bem didaticamente transmitido a vocês. Me comprometo aqui a fazer uma live só sobre isso, os aspectos sistêmicos dos quadros depressivos. Então, para vocês terem uma ideia do que pode estar de tão grande relacionado aí a essa questão, a essa doença que acomete a humanidade de forma tão avassaladora e realmente se torna uma questão de saúde pública. A sociedade está olhando para isso, o governo está olhando para isso. Então, vamos olhar para isso de maneira mais profunda também. Porque é importante regular essa neuroquímica, principalmente no momento de crise, sim. Mas lembra que eu falei? O remédio não resolve o teu problema. Te deixa bem para você resolver. Então você regula essa parte clínica e depois você precisa mergulhar mais fundo nas outras questões. Energéticas, emocionais, familiares. Para que você possa então fazer o quê? Olhar para aquilo que você não estava olhando antes da doença. Poder mudar uma postura de vida, poder mudar um óculos e ver tudo de uma maneira diferente. Isso muda todo o resultado. E vai te ajudar a quê? A melhorar completamente da depressão, sair do quadro e não ter uma recaída. Porque daí a gente
para de aprender pela dor, né? A doença é uma forma de aprender que a gente pode aproveitar e deve, mas aí também que tal a gente fazer esse movimento que a doença nos ajuda a fazer? Receber, pedir, olhar para nós, colocar limites, rever nossa postura na nossa família, rever a forma como a gente está se relacionando com as pessoas e olhando o mundo sem precisar adoecer. Esse é o convite que a gente está fazendo aqui. E por isso que o olhar sistêmico, as ferramentas sistêmicas agregaram tanto aos medicamentos, que tem muito valor. Como médico eu sei o valor dos remédios, mas eles sozinhos não podem fazer o trabalho completo, porque não é da responsabilidade deles. Então isso agregou muito à minha formação, à minha forma de atuação, e eu convido vocês que estão aqui a saber mais sobre isso, para usarem para vocês mesmos, com qualquer doença, para usarem para as pessoas que vocês amam, para usar para os amigos de vocês, para vocês serem veículos, gente, de conceitos, porque só assim que a gente vai poder diminuir o preconceito. E muitas pessoas não procuram ajuda. Olha só os índices. Na maioria dos países, menos de metade das pessoas que têm depressão procuram ajuda ou são bem tratadas. Tem países que só 10%. Então, ajudar as pessoas a identificarem que estão doentes, a ter recursos e a buscar recursos certos para se tratarem é muito importante. E não é só a função do médico fazer isso, é de todos nós. De vocês que estão aqui, levar isso adiante também. E por isso que eu quero, inclusive, ir esclarecendo cada vez mais, dando mais detalhes de cada tópico do que eu falei aqui hoje, porque cada tópico já daria uma raiva. E aí vamos então finalizando, falando um pouquinho sobre essa questão também de quanto tempo tratar. Porque às vezes Tá tudo bem aqui, gente? Vocês não fizeram mais perguntas, só me fala se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo, falam sim aqui, porque não sei se vocês estão muito entretidos e não fizeram mais pergunta, que a gente tá aqui conectado, se não tem mais dúvida, ou às vezes eu fico na dúvida se eu tô... Isso, beleza, foram os coraçõezinhos estão saindo aqui, ótimo. Vai que eu tô falando sozinha aqui, não posso, né? E, bom, então assim, em relação aí ao tratamento com medicamento, uma coisa que também é muito fonte de preconceito é a questão da medicação, né? Então, a medicação psicotrópica, que é a medicação controlada, que é faixa preta, né? Que é uma medicação que precisa de prescrição médica, desculpa, de faixa vermelha, e também faixa preta, que além da prescrição precisa de receita e da dependência realmente, se for usada por muito tempo, sem um critério maior, esse tipo de medicação ela pode dar dependência. Ela tem muito preconceito no sentido que as pessoas acreditam, nossa, ela vicia, ela deixa a pessoa dopada, ela vai me prejudicar nas minhas funções. E realmente, se ela não for bem administrada e bem monitorada, se a pessoa não fizer um bom uso dela, o médico não fizer uma boa prescrição, com critério, usando o mínimo de remédio possível, o paciente também não fizer um bom uso, às vezes abusado, principalmente do diazepam, dos benzodiazepínicos, do Rivotril, e não tomar todo dia o remédio, isso acaba não funcionando bem. Porém, se é usado com critério, uma medicação que regula essa química cerebral, que é bem indicada, por um médico criterioso, que conhece bem, a gente tem muitos recursos hoje em dia, a gente tem cada vez remédios que funcionam melhor, com menos efeito colateral. O paciente vai ter um benefício dessa medicação, vai usar por um tempo, dependendo de cada caso, aí, uma média de 1 ano e pouquinho para regular bem esse cérebro. Se for o primeiro episódio, pode ser um tempo, até menor, se for recorrente, a gente usa um pouquinho mais. E esses medicamentos, eles são muito úteis se eles são usados como uma ferramenta estratégica nesse momento. Então, eles demoram um pouquinho para fazer efeito, não é que nem a dipirona. Isso daí é uma coisa para vocês também prestarem atenção. Às vezes o paciente, nossa, mas eu tô demorando para melhorar, acho que não tá dando certo. De 15 dias a 3 semanas, 1 mês, o remédio demora para começar o efeito e ele precisa ser mantido mesmo depois que a pessoa tá 100% para garantir que não vai haver uma recaída nesse sentido do tempo de uso para o cérebro realmente poder depois ter uma autonomia e poder se manter novamente bem sem a medicação. Mas a maioria dos casos de depressão, gente, dá pra gente usar o remédio por um tempo e depois tirar. E aí, só que o que é importante? Quando a gente tirar o remédio, a pessoa ter angariado essas ferramentas outras, ter feito os movimentos internos e externos que precisava fazer, de mudança de rotina de vida, de alimentação, de exercício, de autocuidado,
em termos logísticos e também de postura de vida, para que o remédio saia, o cérebro esteja com a neuroquímica regulada e aí a pessoa tenha outros elementos e mudança de postura, mudança de hábitos para que possa ter outros resultados também. E aí ela certamente vai sair mais forte e mais não é só forte, é uma sabedoria e é uma força, acho que até uma autoconfiança para quem entra na doença com pouca confiança e pouca autoestima, uma confiança de quem conseguiu atravessar um deserto. Tem uma escritora que é a Adélia Prado, que já teve depressão, e ela é muito comum nos artistas também, impressionante como tem pessoas que têm depressão também. Nesse mundo artístico, né, em que essa carga emocional, essa vivência deles é um fator estressor ambiental para desencadear a depressão e para quem já tem essa tendência, né? E a Adélia Prado diz que a experiência de ter depressão foi como atravessar o deserto. Então, momentos de seca, de você sentir que você não tem mais, não transborda mais os sentimentos de antes, que você não se nutre mais como você se nutria, mas atravessar o deserto te dá uma sensação, na verdade uma certeza de que você foi muito mais longe do que você imaginou, que você tem mais força do que você imaginou, que você recebeu mais ajuda do que você imaginou, que você foi capaz de então olhar para aquilo que você nem sabia que estava por trás do teu adoecimento, que você teve a coragem de fazer aquilo que finalmente você se dispôs a fazer por você, que chegou a hora de rever aquele trabalho, de rever aquele relacionamento, de rever a forma como você está levando a sua vida. E aí, gente, essa pode ser então uma jornada de você encontrar um oásis no final daquela viagem e conseguir então se nutrir e tomar uma água e passar a ver, na verdade, oásis onde você nem prestava atenção e você passar então a fazer acontecer esses oásis na sua vida, sabe? Esses lugares em que você recebe o que precisa, que você recebe essa sombra, que você recebe o apoio que você necessita, principalmente de você mesmo. Eu posso garantir que a depressão pode ser essa grande oportunidade de atravessar o deserto, descobrir potenciais que nem sabia que você tinha, uma força que você nem imaginava que morava dentro de você e passar a valorizar essas partes da vida tão importantes, esses oásis que a gente tem, usufruir desses tesouros que a gente passa a olhar de uma outra maneira depois que a gente adoece e sai de um período de dor na alma, né? Então, por isso que a gente está aqui dando essa possibilidade de vocês olharem para esse tema de maneira mais profunda e poderem realmente ajudar as pessoas, ajudarem ajudar a vocês mesmos e as pessoas que vocês amam a tornar uma grande oportunidade de tornar a doença uma aliada, sabe? Ela é uma conselheira, gente, e uma grande mensageira, né? Então, queridos, a gente já tá finalizando a nossa live. Queria ouvir os comentários de vocês. Parou um pouquinho aqui. Eu tô um pouquinho desconfiada aqui que vocês não estão mandando mais recadinho. Manda um recado pra mim. Tem os coraçõezinhos saindo aí. Digam boa noite. Aqui tá falando que tá ao vivo, o coraçãozinho tá saindo, mas vocês não estão dando mais recadinho aqui. Não sei se eu desativei os comentários sem saber aqui, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Ou eu não desci. Deixa eu ver. Oi. Tá, estamos aqui. Muito bem. Muito bem. Que bom, então. Então nós já estamos finalizando. Tá ótimo, doutora, que bom. Oi, Micheline, saudade de você também. Oi, Manu, Gisele. Ai, Margarete, que bom que você tá aqui. Lourdes, Bruna. Margarete, eu vi você falar que acha que você tá deprimida pelo que eu tô falando aqui. Olha, você procure ajuda, gente. Receber ajuda, pedir ajuda. É uma postura que nos alivia demais. Então, Regina, saudade de você também, querida. E pedir ajuda e saber a quem pedir, gente, é algo que
agiliza demais, é um atalho muito importante, né? Sempre que a gente está doente. Então, ter essa ajuda para fornecer para as pessoas. Eu, como médica, essa ajuda técnica, essa ajuda de formação, essa ajuda de ser humano disponível, ela é muito, 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 muito importante. Mas não precisa ser médico, psiquiatra, entende? Para a gente que fez a nossa formação e que estuda a mente e que está perto das pessoas nesse sentido para ajudar. Todos vocês podem fazendo esse papel de se ajudarem quando vocês se reconhecem nesse lugar e ajudar as pessoas que também estão nessa escuridão, gente. É a dor da alma e o escuro dos olhos, sabe? A falta de perspectiva. Então, levar a luz e ser, né, esse farol é a missão de todos nós, não só dos médicos, tá, gente? Todos nós, vocês também, cada um de vocês. Então, levar essa luz para vocês mesmos e para quem tá perto de vocês, tá? Foi uma alegria estar aqui hoje. Elisandro, querido, Edson, Flávio, que bom que você tá aqui. Muito bem, fazer da tempestade apenas uma chuva, isso aí, tornar a tempestade, sabe um tsunami? Ele leva muita coisa às vezes que não serve mais, a gente pode reconstruir e fazer valer a pena um tsunami também. Às vezes, gente, é a única forma da vida trazer o recado e mostrar pra gente algo que a gente não escutou de outra maneira. Então, por isso que eu também vou terminar aqui falando algo bem importante pra vocês. O Insta tá me dando mais um tempinho. A questão do propósito, de a gente estar conectado com algo maior que nos conduz. A fé e a confiança. Gente, isso ajuda demais. Os meus pacientes que estão numa pior condição, num quadros mais graves, são pacientes que perderam essa fé ou nunca tiveram também uma confiança na vida, em algo maior que nos conduz, que cada um chama do nome, Deus, enfim, natureza, mas algo maior. Se a gente estiver encaixado dentro de um propósito maior na vida, a gente pode, através disso, ganhar uma força a mais, saber que não é em vão, saber que não é castigo, saber que isso tem um propósito maior. E se a gente ficar atento, nós vamos realmente, gente, sair mais fortes e melhores da depressão. Eu saio como médico cada vez que eu ajudo um paciente a sair dessa situação, que eu faço essa caminhada com ele. E vocês, com certeza, que tem a depressão, tem essa chance muito grande de sair e de ajudar as pessoas que estão perto de vocês a saírem disso, maiores e melhores e mais fortes e mais conectados com esse propósito maior que nos guia. Então, fé e confiança, gente, são remédios que eu prescrevo, sem risco de overdose, de efeito colateral, e que quanto mais, melhor, tá bom? Que bom a gente estar terminando a live com esse olhar para a fé e para a confiança e a gente encarar a depressão e tudo que nos acontece dentro de um propósito maior, em que a gente é eterno aprendiz da nossa melhor versão. Tá bom, queridos? Vou desligar agora, senão vou cair do nada, tá? Então, boa noite para todos vocês, Luísa, Anne. Que bom sentir uma mão na nossa mão. Que coisa boa! É isso mesmo, pegar na mão e vocês sentirem, as pessoas sentirem que não estão sozinhas, estamos juntos, como humanidade, como médico e paciente, como amigos, como família. É muito importante a gente não estar sozinho, poder dar ajuda e poder também pedir e ter alguém ali do lado. Esse é o maior remédio. Gente, vínculo é o maior remédio. Eu sinto que para os meus pacientes o que mais trata é esse vínculo, essa conexão. Então, vínculo é tratamento também. Também pode ser em overdose, não faz mal, não tem efeito colateral. O vínculo, o acolhimento é o melhor remédio. Eu tenho certeza disso. Que bom acabar a live dessa maneira. Obrigada por vocês me inspirarem, tá? Um beijo no coração, queridos. Boa noite. Até as próximas lives. Fiquem atentos aos temas, tá? Aqui no portal. Então, aquilo que você mais quer e precisa saber sobre depressão, vamos abrir chave para outros canais para vocês cada vez entenderem melhor o que acontece, perceberem algo essencial para seguir adiante da melhor maneira e para ajudar as outras pessoas a seguirem adiante de mãos dadas e corações conectados, tá bom? Um beijo muito, muito grande. Vou desligar aqui, tô ensaiando aqui mais um pouquinho para não desligar, mas vou falar boa noite para vocês, tá? Aproveitar que o Insta me deu esse tempinho a mais. Tchau, queridos! Até a próxima, uma excelente semana! Obrigada pela parceria aqui. Fiquei muito contente de encontrar cada um de vocês. Sinto muito não poder responder a tudo aqui, tá? Mas as perguntas ficaram aqui no meu coração. Vamos seguir adiante nessa jornada juntos. Até breve, até sempre. Boa noite.